Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Boa notícia! Jogador próximo de sair do departamento médico recuperação. Mais do que surpreendente, Cruzeiro perto de fazer mais uma venda histórica no futebol feminino, garantindo a permanência de volante que se destacou nesta temporada. Vamos falar mais sobre o fair play financeiro. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Começando com aquela informação que a gente tinha antecipado já na semana passada. O Cruzeiro hoje comunicou o desligamento do Luciano Dias, treinador da equipe Sub-20. E agora o Cruzeiro no mercado buscando um novo técnico para a categoria. Uma informação até que a gente trouxe mais cedo na nossa live é que o Joaquim Pinto vem conduzindo aí um processo seletivo para que o Cruzeiro consiga um bom nome para comandar a categoria. O Cruzeiro entendendo que o técnico é parte fundamental neste processo de formação para trabalhar ali também na transição base profissional, e por isso o Cruzeiro terá um novo técnico na categoria Sub-20. O Cruzeiro já tinha anunciado o Wendel para a vaga do Tony na equipe Sub-17 e agora nos próximos dias aí teremos quem vai comandar o Sub-20 do Cruzeiro. Temos informações importantes também do time feminino. O Cruzeiro está próximo de fazer mais uma grande venda no futebol feminino. A Isa Haas, zagueira da seleção brasileira, recebeu uma proposta do América do México, os valores aí na casa de 3,5 milhões de reais, e a negociação está muito bem encaminhada e perto de ser concretizada. O Cruzeiro não fala oficialmente sobre, mas é bem provável que ao final do campeonato estadual o Cruzeiro aí tenha a venda oficializada. Cruzeiro que já negociou outras jogadoras ao longo desta temporada, receitas importantes aí do time feminino com essas negociações. A Rebeca tinha sido negociada com o futebol dos Estados Unidos, recentemente a Isabela com o Paris Saint-Germain e agora a Isa Haas, perto aí, repito, de ir para o América do México. Em contrapartida, uma boa notícia. A volante Bedoya teve o contrato esticado pelo Cruzeiro, né? A renovação saiu. A gente tinha trazido essa informação também há um tempo no Central da Toca. As duas titulares que faltavam para renovar, a Marília e a Bedoya, e que as negociações estavam bem encaminhadas. A Marília o Cruzeiro anunciou há alguns dias e hoje a renovação da Bedoya, contrato agora até 2027, Cruzeiro garantindo aí a manutenção das principais jogadoras titulares do time que fez uma grande campanha nesta temporada. E para o ano que vem a tendência é de um Cruzeiro ainda mais forte, porque o time feminino vai disputar a Copa Libertadores. Hoje foi dia de reapresentação na Toca da Raposa 2, o Cruzeiro começando a preparação para o duelo diante da equipe do Juventude e com uma ótima notícia. O clube até postou nas redes sociais que é sobre o Mateuzinho, o Matheus Henrique. Ele iniciou o processo de transição da fisioterapia para a preparação física e dentro daquilo que a gente trouxe já há algum tempo, o Mateuzinho tem muita chance de voltar a jogar no início de dezembro. Ainda estamos com 12 dias do mês de novembro, talvez até no final ali de novembro ele já possa ter condição, mas todo mundo trabalha também com uma certa cautela. A fratura na costela foi importante, tanto que num prognóstico inicial o Mateuzinho não jogaria mais nesta temporada, mas a recuperação do atleta muito positiva e por isso tem chance de reaparecer ainda neste final de ano. O restante foi a campo aí para um treino técnico. O Janderson, jogador que vem se recuperando, zagueiro jovem, de uma cirurgia de LCA, de ligamento cruzado anterior, tem aparecido para algumas atividades no campo.
E o Fagner, ainda na preparação física, também foi a campo nesta quarta-feira na Toca da Raposa 2. Para a gente fechar, temos informações importantes com relação ao fair play financeiro. A expectativa é de que no dia 26 de novembro, o fair play financeiro, para cuidar aí dessas questões no futebol brasileiro, a expectativa é de que ele seja anunciado no dia 26 de novembro. E aí tem duas questões que essas questões deixaram aí o torcedor bastante preocupado, que tem a ver com recuperação judicial e com a questão de aporte. E o que a gente apurou é o seguinte: com relação à recuperação judicial, tem duas medidas regulatórias e a validade para os clubes que aderirem à RJ, a recuperação judicial, a partir do fim de abril de 2026. Os clubes que aderiram à RJ antes desse prazo estão livres. Esse é um ponto importante. E essas medidas regulatórias, uma tem a ver com a limitação da folha salarial e a outra, equilíbrio financeiro nas janelas de transferência. Aí o que isso significa? Não tem a ver com o Cruzeiro, viu, pessoal? Quem entrar em RJ a partir do ano que vem, de abril, que em cada período de registro de atletas, o clube só vai poder realizar a contratação se o valor total líquido gasto com aquisição ele for igual ou inferior ao valor total líquido arrecadado com venda. Então, para quem ainda não tem RJ, o negócio vai ficar complicado. O Cruzeiro não está nisso. E a outra questão é com relação ao aporte. O aporte ele precisa aumentar o capital da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, e não considerar o aporte como empréstimo. É um recurso que serve como investimento e não como empréstimo que poderia ser ou precisaria ser devolvido depois. Aí tem uma diferença fundamental, né? Investidor com mecenas. O mecenas ele coloca a grana e recebe. No caso, o investidor não. Você vai fazer um aumento no capital e aí é importante. Isso aí não tem restrição. Então, o que o Pedro Lourenço faz na SAF do Cruzeiro, ele vai continuar sem limitação, né? O texto lá do fair play financeiro do futebol brasileiro, ele diz o seguinte: aportes de capital para cobertura de resultado negativo sem limitação. Então é nisso que encaixa o Cruzeiro. Vamos aguardar, claro, o Cruzeiro está acompanhando de perto, assim como vários clubes, e aí a gente traz essa informação para todos vocês aqui. Cruzeiro na data FIFA, aproveitando para descansar, para recuperar a turma, para trabalhar também. Emerson Pansieri está conosco ao vivo nos estúdios da Itatiaia. Boa noite para você também, Cirilo. Um abraço para quem nos acompanha aqui na reunião da turma do bate-bola. Tô aqui no estúdio, né? Tô sozinho aqui pra gente falar desse Cruzeirão. Você tá aí também na Arena MRV, porque o Cruzeiro fez um trabalho hoje à tarde, reapresentação. E essa reapresentação teve uma notícia bem legal. O Matheus Henrique, o Mateuzinho, fazendo esse trabalho de transição, saindo da fisioterapia e começando a preparação física para que possa, quem sabe, ser utilizado no Cruzeiro ainda nessa temporada. É um jogador que teve ali um problema, né, uma fratura, pelo menos de 2 costelas do lado esquerdo, e ficou um tempo até inativo, não poderia fazer um trabalho físico, nada disso, vem evoluindo, vem seguindo à risca todo esse trabalho do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, o Departamento Médico cuidando do jogador, fazendo um trabalho integral na Toca da Raposa, para que possa, quem sabe, ainda entrar em campo nessa temporada. É uma notícia que o técnico Leonardo Jardim aguarda. Por exemplo, para o duelo passado, ele não tinha o Lucas Silva, e aí ele teve que colocar o Eduardo para fazer essa posição ao lado do Lucas Homero. Então, quem sabe, um jogador que no futuro próximo esteja com a camisa celeste. Outra notícia, Fagner.
jogador também fazendo trabalho de preparação física, ainda por conta daquele problema que ele teve, né, na fíbula da perna direita, e ainda se recuperando. Esse também tem um tempo aí para voltar, sinceramente, no jogo contra o Juventude, dia 20 de novembro, né, às 4 horas da tarde, lá em Caxias do Sul. Eu acho que ainda não volta, Cirilo. Beleza, Pansieri, notícias positivas, né? Daqui a pouquinho vou perguntar ao Fabrício, que tá com a gente também na turma do bate-bola. Primeiro é do Matheus Henrique se aproximando de um retorno, né? Nessa fase de transição. É um reforço daqueles para os jogos decisivos da temporada, hein, Edu? É uma temporada que é de lamentar, né? Do Matheus Henrique, algumas lesões importantes que o deixaram de fora boa parte dos jogos do Cruzeiro. Matheus Henrique não teve sequer a oportunidade de brigar por titularidade 100% fisicamente, né? Porque agora, nessa última lesão, quando ele estava conseguindo chegar num nível alto físico, ele sofre outra lesão e tem que ficar parado, como explicou o Emerson Pansieri, e precisa desse tempo de recuperação. E o time sente, né? Porque na última rodada, por exemplo, não tinha o Lucas Silva. E o Matheus Henrique seria o substituto imediato de uma ausência do Lucas, até mesmo do Romero em determinado momento. Ele pode fazer a função de primeiro volante, do Christian pela direita. Ele é o cara que, do meio para o lado direito, poderia fazer todas as funções. E boa parte da temporada ficou ausente e o Jardim teve que pensar, quebrar a cabeça para arrumar o substituto. Uma pena, mas tomara que para essa reta final, principalmente para semifinais e quem sabe finais de Copa do Brasil, o Jardim possa contar com o Matheus Henrique. Agora você pode contar mesmo com o Shopping Show Automol como um grande parceiro para te ajudar na escolha do seu novo carro, do seu seminovo. Aliás, mês de novembro, gente, até 22 de novembro tá rolando o Black Festival do Shopping Show Automol, com condições imperdíveis e que você não vai encontrar depois do dia 22 de novembro, hein? Então corra pro Shopping Show Automol, Raja 2440, você vai poder dar a primeira parcela só depois do carnaval. Olha o prazo que o Show Automol tá te dando, hein? Comprou seu carro e a primeira parcela fica para daqui 120 dias. Tudo isso você só encontra no Shopping Show Automol, repetindo, Raja Gabalha 2440. Siga Emerson Pansieri. E aí, Cirilo, deixa eu só aproveitar para mandar um abraço pro Borracha, pro Vitor, pro Sabiá, a turma lá de Martinho Campos, Pompéu. Eles estavam lá com o Pedrinho ontem, né, nessa confraternização que teve da imprensa lá na Toca da Raposa, e essa turma lá tava batendo papo com a gente, todo mundo ligado na Itatiaia, ninguém perde a turma do bate-bola, esses nossos ouvintes sempre aqui com a gente. Deixa eu trazer uma informação que tem a ver com o Luciano Dias. Ele foi demitido, técnico que era do Sub-20 do Cruzeiro. Esse desligamento aconteceu, o Cruzeiro até confirmou essa informação mais cedo. E uma apuração minha com o Lucas Barbosa e também com o Calazans, né? O Calazans, que é o nosso setorista do América aqui na Itatiaia. Um nome que está muito forte nos bastidores do Cruzeiro é o do Myron César. Ele faz um trabalho muito bem avaliado no América, é o técnico do time Sub-20 do América e tem aí uma função que tem esse cargo vago no Cruzeiro. Fred Cascardo hoje é diretor de futebol do Cruzeiro, né? Tá ali trabalhando com o Adilson Batista na base. Então esse nome é um nome que o Cruzeiro estuda. Sim, outros nomes também aparecem como possibilidade, mas eu volto a dizer que o nome do Myron César é um nome forte para trabalhar no Sub-20 do Cruzeiro. O Sub-20 do Cruzeiro que volta aos trabalhos amanhã, até porque depois tem disputa de Copa São Paulo, preparação sendo feita, também avaliação desse elenco. Tudo isso é importante ser pensado com o novo técnico, mas é um nome muito bem avaliado. Todo mundo conhece o Myron do América e quem sabe ele aparecendo, sendo contratado pelo Cruzeiro e trabalhando na Toca da Raposa 1. Cirilo. De volta para fechar as notícias do Cruzeiro. Ô, Cirilo, uma informação que trouxemos mais cedo também, hoje no Rádio Esportes, e repercutiu bastante, dessa possibilidade do Cruzeiro renovar com o Matheus Pereira. Ela realmente existe. Esses papos acontecem, reuniões já tiveram ali, né? A participação do Matheus, também do Cruzeiro. Há cerca de 15 dias foi a última reunião, inclusive, que aconteceu, conversando, colocando alguns pontos na mesa.
qual é a ideia do Cruzeiro? 3 anos de contrato. Matheus Pereira, no final do ano, poderia até acertar um contrato com outra equipe, mas não vai fazer isso, né? Tá na cara que o Matheus não vai fazer isso, tá feliz aqui, família tá aqui. O contrato dele se encerra na metade do ano que vem. Então, após a Copa do Brasil, após o Brasileiro, as partes sentam, conversam e quem sabe essa situação sendo resolvida para que o jogador continue na Toca da Raposa. É um desejo também do Matheus ficar em Belo Horizonte, está feliz, e aí poderia ser um trunfo do Cruzeiro também, essa montagem do elenco forte para a disputa da Copa Libertadores da América do ano que vem. Cirilo. Excelente, Pansieri. Aliás, você me deu 2 notícias de meio campo para eu conversar com um cara que entende um cadinho de meio campista. Fabrício, chega mais, um abraço, boa noite, tudo bem, amigo? Boa noite, fala comigo, Cirilo, tá bom? Bom, bora, fera massa. Seja bem-vindo mais uma vez à TBB. Ô Fabrício, a parada é a seguinte: Fabrício pode certamente falar sobre volante, que foi a notícia do bloco anterior, trazida pelo nosso Emerson Pansieri. Depois nós vamos falar do Matheus Pereira também. Primeiro queria que você falasse sobre o Matheus Henrique, que teve muito problema de lesão essa temporada, né? Uma temporada de lamentações pelo que ele não pôde fazer dentro de campo por questões físicas. Mas o Mateuzinho recuperado. E evidentemente pensando na sequência, no ano que vem, para a história dele continuar sendo construída no Cruzeiro. É um cara com peso de titular nesse meio campo, não é, Fabrício? Pô, Cirilo, eu gosto muito do estilo de jogo dele. Eu acho que é um jogador que tem pegada, um jogador que joga pra frente, aparece o jogo, busca o jogo, sabe? Perninha rápida, gosta de estar aqui no Cruzeiro. Infelizmente não tem conseguindo dar essa sequência, né? E muito azar mesmo, né, cara? Porque você vê as lesões dele são coisas que o ano passado estava tendo pegando o ritmo de jogo, conseguindo uma sequência, e o jogador evolui muito quando tem essa sequência. Aqui ele não teve essa sequência, né? Aliás, teve ano passado um pouco, a hora que começou a ficar bem mesmo e aparecer aquele futebol do Mateuzinho que a gente quer, que vai fortalecer muito mais ainda o nosso time, sim. E aí ele vai ter aquela lesão, aí volta esse ano buscando espaço, a hora que está começando a pegar ritmo de novo, entrou no último jogo, foi bem pra caramba, já fazendo aquela sombra pro Lucas Silva, né? Então, e aí teve aquela fatalidade, porque o jeito que ele machucou ali num carrinho, caiu em cima do calcanhar do cara, eu falei, ô filho, é muito sal grosso aí, reza, oração, porque vou falar pra você, o olho gordo tá forte em cima de você, mas graças a Deus essa notícia é muito boa, né, Cirilo? Ele tá recuperando, talvez não venha agora pra esse jogo, com certeza, né, mas assim, o próximo não deve vir, mas eu acho que daqui 2 semanas já deve tá participando aí do elenco e começando aí para os jogos aí numa reta importantíssima, né? Pegar, quem sabe, a Copa do Brasil aí, porque é um jogador aí que eu vejo que tem muito potencial para nos ajudar. É que normalmente quando a gente vai falar de jogador, a gente tem a mania de falar de titularidade especialmente, né? Mas ter um cara desse no elenco faz diferença, né? E acho que o Jardim vem, não sei se tem cara dessa maneira, queria a sua opinião. Você acha que o Cruzeiro vem tendo uma dificuldade justamente para as opções a Romero e Lucas Silva, quando eles não podem jogar? Eu acho que sim. Eu acho que sim, assim, e são jogadores que já tem uma idadezinha, né, queira ou não, né? Então, assim, é difícil, né, você manter um ritmo de jogo intenso, todos os jogos aí, queira ou não, vai dar uma pesada na perna, vai cansando, por mais que faça o rodízio, mas a gente tem que preparar, a gente não tem jogadores para substituir, por exemplo, o Romero, né? Seria o Wallace, mas o Wallace infelizmente não veio aquele Wallace que a gente esperava, né? Também não teve uma sequência, deu uma melhorada, vou falar a verdade, até no último jogo quando ele entrou aí, deu uma melhorada, mas assim, tá longe de ficar no nível do Romero, por exemplo. O Lucas Silva a mesma coisa, né? É um jogador que tem sentido muito o cansaço dos jogos aí, é um jogador que tem um biotipo, né, mais pesado e aí com certeza ele cansa e é um jogador importantíssimo pro clube, né? Porque assim, quando os jogos que ele fez bem, que ele apareceu, ele tem aquela cadência, ele busca jogo, bate bem na bola, tem chute de fora da área, além de ter essa identidade forte com o clube, né? Essa liderança que ele exerce também. Então o Cruzeiro eu acho que tem que preparar, não só agora, né? O Mateuzinho para agora, mas eu acho que já começar a pensar no ano que vem, né? Porque assim, esses jogadores assim, nessa função, geralmente mais novos, seria o ideal, né? E o Matheus Pereira, hein? Falando em meio campo e falando em Matheus, notícia trazida há pouco pelo Emerson Pansieri, dessa
renovação tem que acontecer em breve para a sequência dele no Cruzeiro. Com resoluções contratuais importantes, né? Certamente ele vai passar por uma valorização. É o melhor Matheus Pereira que o torcedor do Cruzeiro já viu, essa versão 2025, Fabrício? Com certeza, né? Eu acho que chegou aqui, né? A gente chegou também num contexto completamente diferente do Cruzeiro, né? Tava esquisito, não tava aquele Cruzeiro raiz que a gente conhece, estavam os jogadores praticamente numa bolha ali, não vivenciando a torcida, e um jogador que ele é identificado, né, cara? É cruzeirense, sabe? Então, família daqui, e agora se encontrou, né? Se encontrou, eu acho que é um jogador que... É lógico, você não vai ver ele dando carrinho, combatendo, mas assim, é um jogador, se você vê ele na parte defensiva, até na parte defensiva, ele ajuda muito, corre o tempo todo, volta ali pra recompor. Eu acho que até gera um comportamental muito bom na equipe, né? Porque você vê um jogador que, na minha opinião, é o mais diferente ali é o extra classe do nosso time ali, sabe? É o que vai achar um passe que ninguém espera, é o maestro ali no nosso meio de campo, é o diferente. Então, assim, a qualidade dele é absurda, e ainda ele gera esse comportamental de jogar para a equipe. Isso é muito importante, porque o jogador que não tem tamanha qualidade acaba se esforçando ainda mais, sabe? E, cara, eu acho que essa renovação, ela é importantíssima, porque assim, é um jogador que vem sendo os destaques do Campeonato Brasileiro, e com certeza aí os times também estão de olho nele, sabe? A proposta vai vir, e pro Cruzeiro achar um jogador nesse naipe, sabe? Eu acho que vai ter que gastar muito mais do que renovar, né? Então seria ideal renovar com ele aí, ele tá feliz, sabe? Pô, esse nascimento do filho dele, como é importante, né? Essa parte em casa tá muito bem do atleta, sabe? Essa parte pessoal, começa a fluir tudo, e filho sempre é muito bom, né? Sempre é muito bom, a gente se esforça cada vez mais, aí o pensamento muda, né? Deixa de ser a gente pensar nos filhotes, né? Então, esse nascimento do moleque fez muito bem pra ele, e ele tá muito feliz. Eu acho assim, é o melhor do Matheus Pereira no Cruzeiro até agora, mas com certeza pode melhorar ainda mais, e eu acho que tem potencial para isso. Baita temporada do Matheus Pereira. Eu esperava ver o Matheus agora na seleção brasileira nessa data FIFA. Não foi nessa, tende a ser a última data FIFA de mais testes do Carlo Ancelotti, mas acho que merecia. Um meio-campo com uma característica diferente, que a seleção brasileira não tem nessa lista. Aliás, poucos meio-campistas, né? Matheus Pereira não foi, o que de fato não reduz a temporada fantástica que ele está fazendo nesse 2025 do Cruzeiro.